Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de noções de hardware com o nosso vídeo de número 7, onde nós começaremos a estudar os dispositivos de entrada e saída, ok? Então, o que é que a gente vai ver exatamente agora? Nós vamos ver o vídeo 7 de noções de hardware, dispositivos de entrada e saída, os chamados periféricos, e nós vamos focar em 3 tipos de periféricos básicos, que são o teclado, o mouse e os monitores. O vídeo será apenas sobre esses 3, porque monitores vai levar um pouco mais de tempo para a gente estudar com algumas características mais peculiares, ok? Obviamente, esse vídeo é acompanhado do material textual e das questões propostas, então no final do vídeo eu vou explicar a vocês quais partes do material textual, quais questões propostas você vai ter que responder para aprimorar o seu conhecimento. Não fique só no vídeo, né? Vá ao material textual que você vai ver que se completam, estão totalmente integrados, e também vá testar seus conhecimentos com as questões propostas criadas especialmente para isso, especialmente para que você possa treinar seu conhecimento recém-adquirido, ok? Então vamos lá. O que são dispositivos de entrada e saída? Dispositivos de entrada são os periféricos. São aqueles equipamentos, aqueles componentes com os quais a gente, usuário, se comunica com o computador. Existem os dispositivos de entrada, que são aqueles exatamente que permitem que o usuário insira dados no computador, coloque, encaminhe, apresente dados para o computador. E existem os dispositivos de saída, que são aqueles através dos quais, por meios dos quais, o computador nos devolve respostas. Então, quando o computador quer falar com a gente, ele usa dispositivos de saída. Quando nós queremos falar com o computador, nós usamos dispositivos de entrada. Existem também essa ideia por trás de ser só de entrada ou ser só de saída, nós chamamos de transmissão simplex. Uma transmissão do tipo simplex, ela acontece apenas num único sentido. Por exemplo, o teclado é do teclado para o computador, para dentro da CPU diretamente, para dentro do computador, para dentro do gabinete, para o processador. Então, é só de entrada. A impressora apenas recebe dados de saída. Essa impressora é um dispositivo apenas de saída. Portanto, simplex, transmissão num único sentido. E existem os dispositivos híbridos, também chamados dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo, ou dispositivos mistos, que apresentam a capacidade de mão dupla. Ora transferem dados do usuário para o computador, ora transferem dados do computador para o usuário. Essa é a transmissão duplex. Quando uma transmissão ela tem 2 sentidos, indo e vindo, a gente considera uma transmissão duplex, ok? Dispositivos de entrada, dispositivos de saída são transmissão simplex, dispositivos híbridos trabalham com transmissão do tipo duplex, ok? Então o teclado não tem muito o que fazer. O teclado é o dispositivo padrão de entrada de um computador. O dispositivo que é reconhecido antes do próprio sistema operacional Windows acordar. Então, quando o computador é ligado, aquele software que acorda o computador, chamado BIOS, nós vamos falar sobre ele mais adiante, mas aquele software que acorda o computador, o BIOS, ele reconhece alguns dispositivos básicos. Não vai reconhecer impressora, não vai reconhecer scanner, não vai reconhecer uma série de coisas, mas vai reconhecer o teclado. Então, o teclado é o dispositivo padrão de entrada, né? Nós temos alguns termos relacionados ao teclado. O primeiro deles é QWERTY. QWERTY significa o layout dos teclados que nós usamos. Se você olhar para o seu teclado agora, se você der uma pausa e olhar para o seu teclado agora, você vai perceber que as 6 primeiras teclas do seu teclado são Q, W, E, R, T e Y na primeira fileira do teclado. Então, essa disposição de teclas do teclado, ela é chamada teclado QWERTY. Okay? Uma subdivisão do teclado QWERTY é o teclado ABNT, ABNT2, que ele é exatamente igual ao QWERTY, exceto que ele tem algumas teclas reposicionadas para, por exemplo, adicionar os acentos da língua portuguesa, o tio, o agudo, o circunflexo e a tecla de cedilha. Em especial, se o teclado tem a tecla de cedilha, ele é um teclado ABNT. Ok? E nós temos um teclado pouco comum, um outro tipo de teclado pouco comum chamado Dvorak. Os teclados Dvorak, eles têm teclas completamente redistribuídas. Não são exatamente igual às nossas teclas. Vocês vão ver isso nas imagens agora. Ninguém usa Dvorak. Algumas pessoas mais resistentes, sei lá, mais nerds, gostam de usar Dvorak porque dizem que o teclado Dvorak é mais rápido para digitar.
Ele foi desenvolvido por alguém de acordo com o reposicionamento das teclas para a língua inglesa, para facilitar quem digita em inglês. Se vai ser mais rápido ou não, realmente eu não sei lhe dizer. Mas olha só eles aqui. Primeiro, esse é um teclado Dvorak. Percebe? Olha o posicionamento das teclas aqui, né? Eu tenho a letra A aqui, que é na mesma posição, mas aqui em cima vem alguns símbolos. E a letra P vem aqui, a letra Q vem aqui embaixo, a letra J vem aqui embaixo, quando na verdade a J vinha mais ou menos nessa posição aqui. A, S, D, F, G, H, J, K. Então, ou seja, a posição das teclas num teclado de Dvorak é completamente diferente da gente, certo? Só alguns loucos usam isso, né? Algumas pessoas que gostam, loucos não, né? Esse aqui é um teclado americano padrão, QWERTY, certo? Então você percebe a posição das teclas é igual à posição das teclas do seu teclado agora, pode ver, certo? Mas aqui não tem cedilha, ó, depois do L não tem cedilha. Se o seu teclado não tem cedilha, ele é um teclado QWERTY americano, certo? Se o seu teclado tem cedilha, como esse aqui, logo depois do L, ele é um teclado QWERTY ABNT, ou seja, segue as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você vê aqui o circunflexo e o tio, você vê aqui o agudo e o sinal grave de crase e o reposicionamento de algumas teclas por causa disso. Esse é um teclado QWERTY ABNT. A ABNT é uma subdivisão da organização dos teclados QWERTY, ok? Dvorak e QWERTY são bem diferentes. O QWERTY pode ser dividido em alguns formatos de acordo com o país. A ABNT é apenas o que a gente usa no Brasil. Particularmente eu não gosto do teclado ABNT. Particularmente eu estou acostumado ao teclado americano. Tudo que eu uso é teclado americano, certo? Mas assim, é uma questão de opção. Eu consigo fazer os acentos, uma coisa, né? É bom entender isso aqui. Vou passar o teclado de novo, mas é bom entender o seguinte. Eu estou usando um teclado americano, certo? Não tem cedilha no teclado americano. Não tem aquele circunflexo aqui, o circunflexo está aqui, o tio tá por aqui, o tio está aqui junto com a crase, certo? Então eu consigo no teclado americano escrever normalmente palavras do português, como por exemplo bênção. Eu sempre testo bênção, porque ele tem vários sinais. Sim, eu consigo escrever em português tranquilamente. Por quê? Porque o agudo vai ser no mesmo lugar onde está o apóstrofo, né? Crase, tiltam aqui, o circunflexo está aqui, o cedilha a gente escreve dando um toque aqui e depois um toque no C. Eu já estou acostumado a fazer isso. Um toque no que seria o agudo, um toque no C faz o cedilha. Então eu consigo digitar em português usando um teclado americano, posso tranquilamente, certo? Passou o teclado aqui, vamos lá. O mouse também é um dispositivo de entrada, é um dispositivo apontador. A gente controla a setinha na tela com o mouse, né? Então eu mexeria a setinha na tela. Cadê? Deixa eu ver se eu mexo aqui a setinha na tela. Não sei, não dá para mexer a setinha na tela, não vai a seta na tela, certo? Mas assim, eu mexo a setinha na tela com o mouse, tá? Existem vários subtipos de mouse ou equipamentos que se assemelham ou substituem o mouse, como é o caso do touchpad, que é o tapete que fica na frente dos laptops, a gente já falou rapidamente sobre isso. O trackball, que é um mouse fixo, ele fica parado na superfície e você controla uma bola em cima dele. Você mexe com o polegar normalmente uma bola e não o mouse, não mexe o mouse, você apenas movimenta essa bola, certo? E existem os tablets ou mesas digitalizadoras. Eu queria um alerta aqui, ou um aviso sobre o tablet, né? Lembra que a gente falou que tablet é um computador feito um iPad lá, né? Um computador que tem uma tela sensível ao toque e tal, 10 polegadas e tal, um tablet. Eu não estou com um tablet aqui, eu estou com um smartphone, mas você sabe que um tablet é quase a mesma coisa que um smartphone, só que maior, certo? Caiu alguma coisa, deixa eu falar. Bom, então a gente dá outro nome a tablet, ou seja, tablet não é só este equipamento aqui, certo? Então, este equipamento aqui é tablet, a gente viu na aula de conhecimentos básicos de informática. Mas existe um outro equipamento que é chamado de tablet. Ele também aqui no Brasil foi conhecido como mesa digitalizadora. É uma superfície que você controla com a caneta, como eu estou controlando aqui e desenhando aqui, certo? Nesse caso, se tablet for este dispositivo, ele é só de entrada, como a gente vai ver. Então nós temos o mouse, que todo mundo conhece, certo? Nós temos uma trackball, é um mouse fixo e a gente fica com o polegar mexendo essa bolinha azul aí, certo? Os botões de clique são os mesmos, mas o polegar é que mexe a bolinha, certo? Nós temos o touchpad, né? Alguns chamam de trackpad, mas touchpad, certo? Um tapete de toque que fica nos laptops. E nós temos aqui uma tablet.
uma tablet simples que é uma superfície sensível com uma caneta. Então você mexe e a setinha do mouse vai sendo controlada de acordo com o seu movimento, certo? Você não precisa tocar, certo? Basta que você encoste a ponta da caneta a alguns centímetros e comece a mexer que o mouse anda, certo? Que a setinha do mouse na tela anda. Quando você toca, é sinal de clique, é como se você tivesse clicado. Então isso é usado para desenhar mesmo. Você tocou e começou a desenhar, é como se você estivesse segurando o botão do mouse. Feito, eu vou fazer aqui agora. Eu tô só mexendo, né, aqui, sem tocar, mas quando eu toco, olha o que acontece, tá vendo? Então eu toco e ando, é o que acontece. Se você quiser pesquisar mais sobre esse equipamento, João, eu queria desenhar no meu computador. Isso aqui é uma Bambu, o modelo dela, Bambu, fabricado pela empresa Wacom. Esse é um tablet, dispositivo somente de entrada, certo? O que eu uso aqui não é esse, o que eu uso aqui é um pouco mais elaborado e a gente vai conhecer daqui a pouco também, certo? Mas isso também pode ser chamado de tablet. Bom, existem dispositivos de entrada que são capturadores de imagem, né? Dispositivos que têm a função de capturar imagens e transformá-las em sinais digitais dentro do computador. Nós temos o scanner, que captura imagens impressas, né? Você coloca lá um papel, o scanner vai lá e captura isso. Nós temos as webcam, que são câmeras fotográficas ou filmadoras que ficam ligadas ao computador e capturam imagens estáticas e também imagens em movimento. E nós temos leitores de código de barra, leitores de uma série de informações, né? Então o scanner está aí capturando. Você coloca uma página aí dentro do scanner e o scanner vai capturar essa página, né? Vai transformar essa página em imagem digital dentro do computador. Nós temos a webcam, que todo mundo conhece. Hoje em dia a gente nem compra mais webcam porque ela já vem no laptop, já existe. Em alguns computadores desktop all-in-one já existe também webcam lá em cima do monitor, uma lentezinha, e raramente a gente compra alguma coisa nesse sentido. Nós temos também os leitores de código de barra, que são pistolas laser, que você passa e aí ele captura e leva para o computador as informações do código de barra. Tem também aquelas canetinhas, alguns têm umas canetas, você passa caneta no código de barra, só isso, né? Não é um leitor com laser, é uma canetinha só. Também tudo isso captura imagem, captura sinal e manda para dentro do computador, ok? O dispositivo padrão de saída dos nossos computadores é o monitor. O monitor é um dispositivo padrão de saída. Ele também é reconhecido pelo BIOS, antes do Windows acordar. Então, o que faz com que o seu monitor mostre aquela tela preta antes do Windows aparecer? Você ligou o computador, tela preta, letras brancas, aquilo ali é o BIOS mostrando a você as informações que ele quer mostrar. Se ele não reconhecesse o monitor para fazer isso, ele não conseguiria exibir as imagens no monitor. Então o monitor é o dispositivo padrão de saída, reconhecido pelo BIOS antes do Windows acordar, certo? Nós temos que estudar as tecnologias de monitores entre CRT, LCD, Plasma e OLED. Né? Nós vamos falar sobre resolução, é um assunto importante, já cobrado bastante sobre resolução da imagem de um monitor. E nós vamos também mostrar pelo menos a foto de um projetor, que é um monitor que projeta imagens. Ele não exibe no seu corpo, ele joga o sinal visual, o sinal luminoso, para ser exibido numa tela, certo? Então, quem são eles? Aqui estão o monitor convencional, né? Um monitor de LCD, cristal líquido, e o nosso projetor. O projetor é o equipamento que, ligado como se fosse um monitor, joga sinais luminosos numa tela, ok? Mesma coisa, é dispositivo de saída também. Vamos falar sobre resolução, certo? Algumas pessoas ouvem dizer que resolução significa qualidade da imagem. Qualidade da imagem, resolução do monitor, resolução é sinônimo de qualidade, certo? Não, resolução não é sinônimo de qualidade. Resolução é sinônimo de quantidade de pixels, certo? Então veja só. A gente já ouviu falar em pixel. Pixels são aqueles quadradinhos que formam a imagem, pequenos quadradinhos que formam a imagem. A quantidade deles apresentada na tela é o que a gente chama de resolução. Então, resolução não é qualidade de imagem. Resolução é quantidade de pixels, ok? E nós vamos ver que isso tem sentido diferente quando falado em relação ao monitor. Portanto, vamos brincar com o nosso monitor agora. Temos um monitor, certo? Quando você vai comprar um monitor, aí ele vai dizer, olha, a resolução máxima desse monitor é 1600 por 1200. Ou seja, resolução ela é medida em números. 1600
por 1.200 significa o quê? Significa 1.600 pontos na largura, ou seja, desse local até esse local, existem 1.600 pontos aqui, 1.600 quadradinhos, 1.600 pixels. E desse ponto superior até esse ponto inferior existem 1.200 quadradinhos. Então, resolução é quantidade de pixels. Só isso, certo? Ah, existe a resolução 800 por 600, que é uma resolução menor. Existe a resolução 1920 por 1080, que é uma senhora resolução também, certo? Então, existem vários tipos de resolução. Nós vamos conhecer essas resoluções, ou o que elas significam agora, certo? Não era para eu tirar minha imagem, era para eu tirar a caneta, desculpa, certo? Então vamos lá, se resolução é quantidade de pixels, então você sabe que quando você aumenta a resolução, você está aumentando a quantidade de pixels, claro. Quer dizer, se eu tenho uma resolução de 800 por 600, e agora eu quero 1024 por 768, ora, a resolução aumentou e os próprios números aumentaram, então significa que os pixels aumentaram. Um lembrete a todos é: o tamanho do monitor não muda. Muda? Não. Certo? Se por um acaso, na hora que você aumenta a resolução de 800 para 1600, se o seu monitor cresce, corra. Fuja. Isso não é normal. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Certo? Nenhum monitor vai crescer de tamanho porque a resolução aumentou. Certo? Então o seu monitor continua com o exato mesmo tamanho. Se ele tinha 20 polegadas, ele continua com 20 polegadas. A propósito, vale salientar também, quando se mede o tamanho da tela de um monitor em polegadas, isso é a medição da diagonal, certo? Então, quando alguém diz assim, eu comprei um monitor de 24 polegadas. Bom, se você comprou um monitor de 24 polegadas, você comprou um monitor que tem uma diagonal de 24 polegadas, ok? É só isso. Mas vamos voltar lá para a resolução, vamos voltar a raciocinar com a resolução. Então, eu tinha aqui 800 pontos. Numa resolução de 800 por 600, eu tinha na lateral aqui 800 pontos. E aqui em cima, daqui de cima para baixo, eu tenho 600 pontos. Ok, aí de repente eu quis mudar. Eu quero que o meu monitor vá para 1024 por 768. 1024 por 768. Então, nessa distância onde havia 800 pontos, agora eu quero colocar 1024 pontos. Nessa distância, onde havia 600, eu quero colocar 768 pontos. O que eu estou fazendo? Se o monitor não vai alterar de tamanho, ou seja, se o monitor vai continuar com as 17 polegadas, não muda nada. O monitor continua com as, 24 polegadas, certo? Continua com as 24 polegadas. O que eu posso fazer? O que tem que acontecer para que o monitor que outrora mostrava 800 pontos, agora mostre 1024. O que tem que acontecer? Se você respondeu, João, os pontos, né, os pontos, os pixels que formam a imagem, para poder caber no mesmo espaço, uma quantidade maior de pixels, esses pixels têm que diminuir de tamanho, exatamente. Então o que acontece é que os pixels, eles vão diminuir de tamanho. Se um pixel tinha esse tamanho, ele vai ter que diminuir para esse, para poder caber mais. Então veja, o pixel diminui de tamanho, fica menorzinho, certo? Então, quando você aumenta a resolução, na hora que você aumenta a resolução do seu monitor, o tamanho do seu monitor não muda, então o tamanho dos pixels tem que diminuir, certo? Mais resolução igual a mais quantidade de pixels, que significa menos tamanho dos pixels. Os pixels vão diminuir de tamanho. E se os pixels diminuírem de tamanho, né? O que acontece? Bom, nós temos aqui o ícone da lixeira. O ícone da lixeira ele é formado por uma quantidade determinada de pixels. Quer dizer, aqui tem alguns pixels, aqui tem alguns pixels. Tem um determinado tamanho. Ora, se você diminuir o tamanho dos pixels, o que vai acontecer com o ícone da lixeira? O ícone da lixeira vai diminuir de tamanho. Todos os objetos vão diminuir de tamanho. Então, se os pixels diminuíram, é claro que esse cara vai ficar com um pixel. Ele continua com a mesma quantidade de pixels. O ícone da lixeira continua com a mesma quantidade de pixels. Só que esses pixels são menores, então o tamanho do ícone da lixeira vai diminuir. Se eu te perguntasse qual é o tamanho de uma casa feita com 1000 tijolos, o tamanho de uma casa feita com 1000 tijolos, a resposta depende do tamanho de cada tijolo. Exatamente, depende do tamanho do tijolo. Então, se o tijolo for pequeno, a casa é pequena, certo?
Então, toda vez que você diminui o tamanho dos pixels, você também está diminuindo o tamanho dos objetos da tela. O ícone da lixeira, o ícone do meu computador, a janela do Windows Explorer, a janela do Google Chrome, as letras, tudo na sua tela diminui de tamanho. E aí nós vamos para a última conclusão. O seu monitor também não muda de tamanho. O que acontece, sabendo que os objetos da tela mudam de tamanho, diminuem, e o monitor não muda, o que acontece? O que é que eu posso deduzir? Olha só o que é a dedução. Eu tenho aqui uma tela, o Windows sendo mostrado numa resolução, vamos supor, 800 por 600. Aí agora eu vou duplicar essa resolução. O que vai acontecer? Presta atenção que eu vou animar bem devagarinho. Mas eu quero que você mostre, veja isso. Ó. Essa janela está ocupando cerca de 50% da área da tela. Essa outra janela está ocupando um bom tamanho também. Certo? Nós temos um espaço livre aqui que é pequeno. Não dá para colocar mais janelas aqui. Mas ó, esse espaço aqui todo livre. Então a coisa está apertada. Essas duas janelas estão ocupando grande parte da tela inteira útil do Windows, né? Olha o que vai acontecer agora. Vamos animar, né? Veja o que está acontecendo. Eu aumentei a resolução, ó. Na hora que eu aumento a resolução, os objetos diminuem de tamanho. E se os objetos diminuem de tamanho, o que acontece com a área útil da tela? A área útil da tela aumenta. Eu posso colocar mais janelas aqui, né? Eu posso colocar mais uma janela aqui. Eu posso colocar mais uma janela aqui. Vê como os objetos ficaram menores. Sim, ficaram menores, mas tem mais espaço para colocar mais ícone aqui embaixo. Os ícones ficaram menores, a lixeira aqui, os ícones ficaram menores. Mas o fato de eles terem ficado menores faz com que exista agora a possibilidade de colocar mais ícones. Ou seja, a área útil da sua tela aumenta. Não esquece essa relação, por favor. Não esquece essa relação. O que é que eu tenho aqui? Quanto maior a resolução, maior a quantidade de pixels. Quanto maior a quantidade de pixels, menor o tamanho deles. Quanto menor o tamanho dos pixels, menor o tamanho dos objetos da tela. Quanto menores os objetos da tela, mais área útil eu vou ter na minha tela. Essa é a relação. Mais resolução resulta em mais área útil. Não posso falar em qualidade, porque tem gente que acha que ser área útil não justifica o tamanho dos objetos ficarem pequenos. Então tem gente que acha que é ruim isso. A palavra qualidade é muito subjetiva. O que é qualidade para mim? Pode não ser qualidade para você. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Uma coisa é certa, essa relação aqui não muda. Então, se uma dessas condições se inverter, todas se invertem. Quer dizer, se eu disser que tem menos resolução, diminui a resolução, diminui a quantidade de pixels. Aumentei o tamanho dos pixels, aumentei o tamanho dos objetos, diminui a área útil da tela. Então, se uma delas se inverter, todas vão se inverter. Essa relação aqui é uma relação objetiva. Certo? Que pode cair em prova e o tempo todo, certo? Sempre que foi cobrada resolução em prova de monitor, resolução, tem essas normas aqui, ok? O seu material tem mais do que isso, tem mais informações para você, certo? As tecnologias dos monitores são basicamente as seguintes: CRT, os antigos monitores com bunda grande, monitores de tubo de raios catódicos ou monitores de tubo, certo? E todos os monitores finos, monitores delicados, com uma tela fina, os de cristal líquido, plasma e OLED. Essas tecnologias, todas elas são tecnologias diferentes para emitir luz, certo? Cristal líquido, plasma e OLED são tecnologias para emitir luz usadas em monitores finos. Não há necessidade da gente mergulhar nas diferenças técnicas entre elas, ok? Então eu tenho aqui um monitor de tubo, monitor de CRT antigo, o Samsung Sync Master 3, olha, um maior sucesso naquela época, certo? Esse é um monitor de tubo. E nós temos um monitor de tecnologia nova, monitor fino, monitor de LCD ou plasma ou OLED, tanto faz, certo? Nós temos também monitores touchscreen, só um detalhe. Diferentemente de todos os outros monitores, que são somente de saída, os monitores dotados da tecnologia touchscreen, eles são entrada e saída, certo? Eles são saída porque emitem imagens e eles são entrada porque recebem toque, certo? Touch, tela sensível ao toque, ok? Então, se o monitor possui o recurso de tela sensível ao toque, chamado touchscreen, ele é considerado entrada e saída, né? Isso também vale para projetores. Alguns projetores possuem um recurso de captura de toque. Tem projetor que é usado para aula, o professor toca com uma caneta magnética lá especial, o projetor recebe esse toque e manda a informação para o computador. Então, existem projetores com simulação de tela sensível ao toque, ok? Então nós temos aqui um exemplo de monitor de touchscreen. Isso aqui é um computador, um desktop all-in-one, todo num único corpo, né? E tem essa tela, esse monitor de touchscreen.
é um exemplo de entrada e saída. E nós temos uma tablet profissional, que é usada por designers, é usada por desenhistas no geral. Essa tablet, diferentemente daquela que eu mostrei agora há pouco, que é só de entrada, porque ela só é uma superfície sensível à caneta, esse tablet aqui, ele é uma superfície sensível à caneta, você percebe que o cara está desenhando aqui, certo? E ela mostra uma imagem, poxa, a imagem está aparecendo aí para o cara. É exatamente o que eu estou vendo aqui. Eu uso uma dessa, uma tablet touchscreen, um equipamento, uma tablet de entrada e saída, que está mostrando a imagem para mim e eu estou riscando diretamente onde eu quero riscar, diretamente embaixo do que eu quero riscar, porque eu estou riscando diretamente na tela, ok? Essa tablet que eu uso aqui, ela é da mesma fabricante lá daquele exemplo lá, a Wacom, só que ela tem um outro modelo, é uma Cintiq, certo? Então procura aí na internet se você quiser saber, uma Cintiq, certo? Então é isso, e esse equipamento é um dispositivo de entrada e saída. Saída porque mostra a imagem para mim, entrada porque captura os toques da minha caneta, ok? Com isso nós chegamos ao final desse nosso vídeo. No seu material de apoio você precisa ver o que? Você vai no capítulo de hardware que você está estudando ainda e você pede dispositivos de entrada e saída, vai dar uma lidinha no teclado, né? Os detalhes do teclado, os detalhes do monitor e os detalhes do mouse. Se bem que mouse e teclado não tem tantos detalhes, monitores têm mais detalhes, certo? E você vai responder também no seu aplicativo Libre, o EV Player, você vai responder as questões propostas no capítulo de hardware 20 a 23 para aprimorar seu conhecimento, ok? Com isso a gente finaliza o nosso vídeo de número 7. Nós nos encontramos então no nosso próximo vídeo, continuando dispositivos de entrada e saída. Um abraço.